se não fosse ele, digamos assim, pela posição que ele ocupa como 8 anos como ex-vice-presidente dos Estados Unidos, provavelmente a gente não estaria prestando atenção para esse assunto como a gente está se preocupando com ele hoje em dia. Inclusive, vocês bem sabem que no Fórum Econômico Mundial, agora no final do ano, no início do ano, melhor dizendo, a temática principal foi a questão do aquecimento global. Bom, a minha ideia aqui, junto com o André e com o Fábio, é fazer algumas considerações sobre essa temática que, na verdade, faz parte da questão ambiental do planeta, né? Ou seja, no momento, o aquecimento global, digamos, é o assunto mais em pauta. Na verdade, ele faz parte de todo o contexto ecológico, ambiental, da problemática com que a gente se defronta no planeta Terra. Esse trabalho, a gente, lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, nós temos passado, eu como voluntário do Instituto Nina Rosa e da Sociedade Vegetariana, a Sociedade Teosófica também, a gente tem passado esse filme em alguns espaços públicos e a gente tem promovido sempre algum debate antes e depois e trocar ideia sobre o assunto. Então, a gente tem procurado, ou seja, teve um aprendizado em cima desse tema, em que a gente associa essa questão do aquecimento global com outras questões muito pertinentes da sociedade do planeta. No caso, eu gostaria de ressaltar 2 maneiras pela qual a gente pode analisar esse problema. Eles estão com dificuldade para acender a luz, mas eu acho que vocês me ouvem bem, né? Não tem maior problema se a luz não está ok. Qualquer dúvida, se alguém não estiver ouvindo, levante a mão ali, né? Uma análise desse problema é pela questão da ótica da sustentabilidade. Uma análise em que a gente toma em consideração os parâmetros da permacultura a partir dos trabalhos de Bill Mollison, que iniciaram na Austrália, em que se analisa a sobrevivência da humanidade, a continuidade da vida, a partir da utilização dos recursos naturais, de forma que as gerações atuais possam utilizar esses recursos, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos continuem utilizando esses recursos e possam utilizá-los com abundância. Essa abordagem da sustentabilidade, da permacultura, ela implica também a utilização de agricultura orgânica, implica os princípios de comércio justo, de fair trade entre as nações, né? Implica não só a questão de se reciclar, como está muito em voga, pintar lixeiras coloridas, né? Mas também em minimizar a utilização dos materiais, dos utensílios, dos recursos, mas também em ciclar os utensílios, ou seja, se você tem um calçado, uma roupa, utilize até o fim da vida útil, né? Não descarte assim de imediato, né? A questão de ciclar, não só reciclar, antes de reciclar, ciclar, né? Essa ótica também da permacultura implica na utilização de energias renováveis, obviamente, né? Na utilização de transportes coletivos, andar a pé, de bicicleta, sempre que possível, né? A outra ótica na análise desse problema, que de certa forma também é abordada pelo senhor Al Gore, pelo próprio envolvimento dele com a política, com a economia americana, como não poderia se esperar de forma diferente, né? Essa é a ótica das corporações, a ótica das multinacionais, a ótica das mega soluções, como, por exemplo, colocar um escudo no espaço em órbita que reflita parte da radiação solar, né? Seria uma solução. Ou então colocar navios de grande porte, com estruturas que vaporizem a água dos oceanos de forma a criar nuvens artificiais que refletiriam parte da radiação solar que vem. Também seria outro tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem são abordagens no momento teóricas, né, que poderiam minimizar a problemática do efeito estufa. Só que não se sabem os efeitos colaterais que surgiriam desse tipo de abordagem, né? Provavelmente outros problemas tão ou mais graves poderiam surgir também a partir desse tipo de abordagem. Essa abordagem também da ótica das corporações, ela nunca menciona a possibilidade de se frear a questão do consumo,
o nível de crescimento das nações, né? Se continuaria numa economia capitalista da forma como está e se implementariam essas soluções que magicamente resolveriam o problema. Como, de certa forma, foi mostrado naquele desenhozinho animado ali dos Simpsons, né? Outra questão importante nessa ótica das corporações é que, diferentemente da ótica da permacultura, onde o cidadão é o agente da mudança, é a partir dele, da atitude dele no dia a dia, do padrão de consumo dele, da forma como ele se relaciona com o planeta, que vem a solução. Nessa ótica das corporações, o cidadão fica como um refém e que ele não tem nada para fazer, ele não teria como minimizar o problema, e a solução viria a partir de mega investimentos de grandes corporações que sempre lucram nessas situações, assim como nas guerras, né? Complementando essa visão, esses dois aspectos, né, duas abordagens com relação ao problema, também dos debates que a gente tem feito sobre esse filme, a gente observou três agravantes ou três aspectos de relevância que fazem com que esse problema não seja resolvido ou que ele continue ou pelo menos não seja minimizado, né? Um desses aspectos é a questão das corporações, das multinacionais, como instituições dominantes da atualidade. Isso é muito bem abordado naquele filme A Corporação. Até posso passar mais detalhes para quem quiser saber sobre esse filme, né? A gente não tem ideia de como essas corporações elas dominam o nosso dia a dia. Seja a partir da nossa alimentação, o nosso transporte, as comunicações, a forma como nós nos divertimos, nos informamos, tudo são dominados por corporações. E essas corporações, o princípio que norteia elas é única e exclusivamente dos lucros crescentes, amparados na lei, é claro. Então, uma corporação, por exemplo, se ela vai causar um crime ambiental, desde que essa multa pelo crime ambiental seja menor do que o lucro obtido com esse crime, ela segue adiante. É uma relação básica de custo-benefício. As corporações também trabalham com um conceito chamado externalidade, ou seja, à medida que a população é incauta, à medida que os governos são corruptos, custos que seriam da corporação, elas empurram para a população, para o governo. Eu explico. Por exemplo, as corporações fabricam automóveis. Então, ela pega e diz assim, deixe que o governo faça as estradas para os nossos automóveis, né? Isso, depois de algumas décadas, chega a tal ponto que as pessoas nem se questionam por que tem que ser o desenvolvimento tem que passar pela fabricação de automóveis, né? Por que não se utilizam trens, outros métodos de transporte, né? Então, as corporações fazem os automóveis e o governo tem que investir os recursos em estradas para os automóveis das corporações, né? Que não necessariamente contempla as necessidades da maior parte da população, né? Outra externalidade das corporações é, por exemplo, o fornecimento de fluxo de petróleo, em especial nos Estados Unidos, né? As corporações deixam que alguém cuide do fornecimento de petróleo para eles, né? Alguém cuide da problemática do Iraque. Então, vai lá o governo americano e coloca todo o exército mobilizado em função dos interesses das corporações petrolíferas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, as corporações, na época que a questão da problemática do cigarro era mais intensa, né? Deixe que o governo, deixe que o Sistema Único de Saúde assuma o tratamento dos doentes, dos tabagistas, né? Entendeu? Isso seria uma questão, uma problemática da corporação que criou isso, né? Mas ela, pelo conceito de externalidade, pela população que não tem consciência desses mecanismos, né? Pega e coloca esses custos que seriam dela na população. Então, as corporações, elas pegam e agravam essa problemática, né? Agravam muito, né? E como o seu Al Gore mencionou no filme, as corporações do petróleo são as corporações mais poderosas do planeta e elas não têm o mínimo interesse em que a questão do aquecimento global seja minimizada a partir da diminuição do consumo de petróleo, né? Quanto mais petróleo se consumir, maior o lucro dessas corporações. Em verdade, quanto mais o petróleo chega ao final, maior o custo e maior o lucro dessas corporações. Então, a problemática das corporações é muito forte nessa questão do aquecimento global.
Outra questão, outro aspecto assim, relativo na questão da problemática ambiental e do aquecimento global é o perfil hedonista do ser humano, ou seja, esse nosso perfil em que o perfil meu, seu, de todos nós, em que o prazer vem em primeiro lugar. Ou seja, existem, como o próprio Fábio mencionou, N iniciativas que minimizam os problemas ambientais e o aquecimento global. Mas quando uma iniciativa, por mais simples que seja, em favor do meio ambiente, ela afeta o meu conforto, ela é imediatamente rechaçada, né? Então, quando se fala, vou tomar um banho com duração menor, vou apagar as luzes, né? Se eu tenho dinheiro para pagar, normalmente as pessoas não se preocupam, né? O que as pessoas fazem? A questão do aquecimento global, entre outros, né? Põe um ar-condicionado split extra, né? E está resolvido, né? Desde que não afete o meu conforto, pode-se combater o aquecimento global. Se afetar, eu não colaboro com isso. Então, esse princípio também implica na procura constante de cada vez por produtos mais baratos, né? As pessoas querem produtos mais baratos. Isso implica na automatização das indústrias, na produção em países onde a mão de obra é mais barata, para não dizer a mão de obra escrava, né? E isso também agrava o problema do desemprego. Então, essa questão do hedonismo se reflete nessa problemática do aquecimento global do meio ambiente e também do desemprego. Cada vez mais nós temos que aprender a conviver numa sociedade em que o emprego vai ser cada vez mais raro, né? Uma questão interessante é que essa questão do hedonismo é uma questão ligada ao interesse próprio, ao autointeresse, enquanto que o aquecimento global ele está ligado ao interesse coletivo. Então nós temos que desenvolver, que aprimorar esse processo em que a gente faça uma transmutação do foco do nosso interesse de pessoal para o interesse coletivo. Enquanto a gente não fizer isso, não se preocupar com o problema que é coletivo, o aquecimento global vai continuar ocorrendo. E por último, mas não menos importante, como mencionado pelo Fábio e também bem exemplificado no filme do Al Gore, a questão do crescimento populacional. Ela tem que ser comentada, né? As pessoas às vezes não se dão conta, muito se menciona nos relatórios mesmo do IBGE, que a taxa de crescimento da população tem diminuído. Em verdade, a taxa de crescimento tem diminuído um pouco, mas o crescimento da população continua aumentando e de forma exponencial. Isso, de uma forma mais didática, é como os juros do cheque especial. Você paga 10% de juro ao mês e a sua dívida vai sempre aumentando exponencialmente. Embora a taxa de juros do cheque pode até cair um pouco, mas no contexto, com o passar do tempo, o crescimento da dívida é exponencial. E assim é o crescimento da população. Vocês lembram, eu me lembro da primeira Copa do Mundo da década de 70, que eu tenho lembrança, né? Aquela música 90 milhões em ação. Pois hoje a população do Brasil já está em cerca de 180 milhões. Né? Dobrou. E continua crescendo. Eu vou tentar colocar isso aí de uma forma bem didática, assim, eu como professor, para que vocês possam entender e trocar ideia com outras pessoas, né? Suponhamos que a população do Brasil seja de 150 milhões de habitantes, para arredondar, né? E que a taxa de crescimento seja de 2% ao ano, né? Então, a cada ano, 1% é 1,5 milhões, 2% seriam 3 milhões. Então, a cada ano, nascem 3 milhões de brasileiros a mais, 3 milhões de crianças. É o crescimento vegetativo, já descontando os que morrem com os que nascem. Se vocês pegarem esse valor de 3 milhões de pessoas e dividirem numa conta simples por 300 dias, arredondando o número de dias do ano, dá 10 mil pessoas por dia. Né? 10 mil pessoas, 10 mil brasileiros nascem a cada dia. Agora, ajudando vocês um pouco na conta, eu dividindo 10 mil por 24 e por 60, vão dar 7 pessoas por minuto. Né? Dia e noite estão nascendo 7 pessoas por minuto no Brasil. Vejam o seguinte, cada 5 minutos são 35 pessoas. Então, a cada 5 minutos nós teríamos que ter uma sala de aula para dar conta da educação e de um futuro melhor para essas crianças, né? Então, a cada 5 minutos, 35 brasileiros, uma sala de aula. A cada hora, seriam 12 vezes essas 35 pessoas, seriam uma escola praticamente a cada hora. Teria que ser construída.
a cada dia, por consequência, cerca de 20 escolas novas teriam que ser construídas. Eu pergunto para vocês, quando vocês viajam pelo país, nos noticiários todos os dias, no Jornal Nacional, vocês veem a inauguração de novas escolas? Eu não vejo. Lá no Rio Grande do Sul isso não acontece. Não estou vendo por aqui também. Ou seja, teria que ser feito um investimento maciço em infraestrutura de educação para tentar reverter esse problema que, em princípio, basicamente é uma questão de educação. Pelo menos se observa isso a partir dos exemplos do primeiro mundo, onde todas as crianças têm direito à educação e uma formação digna, né? Então, vocês vejam, no momento que a gente não tem esse investimento de educação, no momento que não são feitas 20 escolas por dia, pelo menos, né? O que acontece? Acontece que vocês já sabem, né? Aumenta o cinturão de pobreza, prostituição, criminalidade, subemprego e assim por diante, né? Eu não quero entrar aqui na questão polêmica se tem ou não que se fazer a questão do controle da natalidade. Mas eu acho que esse deveria ser um tema que deveria ser debatido nas rodas de amigos, deveria ser uma coisa dos bate-papos do dia a dia, não só sobre futebol ou carnaval, né? Deveria ser um assunto do dia a dia, porque a partir do debate, a partir do esclarecimento, as pessoas vão encontrando soluções para o problema, né? A Índia, por exemplo, né, é um país que tem 2/3 da área do Brasil e a população 6 vezes maior, né? Eu trabalhei na Índia faz mais ou menos uma década, durante alguns meses, e lá a problemática da população é muito mais intensa que aqui. Lá, o governo é o maior empregador. A maior parte dos empregos é gerado pelo governo, seja em ferrovias, correios, obras públicas. Então, o que o governo fez lá para minimizar esse problema da superpopulação? Eles criaram uma legislação que, a partir de determinada data, previamente estabelecida, as pessoas que quisessem fazer concurso público teriam que ter no máximo 2 filhos. Entenderam? Então, as pessoas, no anseio de trabalhar no serviço público, passaram a cuidar para não terem mais filhos. Entenderam? Se quisesse ter mais filhos, poderia, só que você estaria excluído de trabalhar no serviço público a partir de tal data. É uma medida extrema, para nós talvez seja. Para eles foi uma medida necessária, né? Para que todos pudessem ter um mínimo de recursos e, além disso, eles estão com dificuldades bastante graves para alimentar, educar essa população, e de meio ambiente nem se fala, né? Pessoal, essa problemática parece bem grave, né? E aparentemente sem saída. Mas eu gostaria de passar uma posição aqui do World Watch Institute, que fez uma análise de quanto dinheiro seria necessário para se promover habitação, educação, saneamento básico para toda a população do planeta, né? Foram estimados pelo World Watch Institute 750 bilhões de dólares. Isso seria necessário para, digamos assim, entre aspas, se ter um mundo melhor. Todo o planeta. Parece muito dinheiro, não? Pois saibam que em apenas um ano se gasta 1 bilhão de dólares em armas pelas nações. Então, 1 trilhão, desculpem, 750 bilhões seria necessário, e 1 trilhão, ou seja, 1.000 bilhões, é o que se gasta em armamentos por ano. Os recursos existem, a solução é possível, né? Só nos cabe desenvolver uma nova consciência. Obrigado. Boa noite. Meu nome é André Pessoa, eu sou repórter, trabalho há 18 anos com jornalismo ambiental. Quando eu fui convidado para participar do Encontro da Nova Consciência, o tema da noite era aquecimento global. E quando me perguntaram o que é que você pode falar, eu sugeri carrasco, um novo bioma brasileiro. E algumas pessoas me perguntaram, mas o que isso tem a ver com o aquecimento global? E agora eu vou tentar rapidinho, já está tarde, todo mundo cansado, tentar explicar um pouco isso. Um bioma é um conjunto de ecossistemas, né? O Brasil tem os mais conhecidos, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, os Campos do Sul, as florestas de Araucária. Os cientistas do Museu de Zoologia da USP estão desconfiados que a gente tinha um outro bioma
no conjunto de ecossistemas brasileiro, que eles denominaram de carrasco. Seria uma transição entre as formações de Caatinga, do Nordeste, e o Cerrado propriamente. Essas regiões se estendiam do norte do Piauí até o sul de Minas Gerais. O que aconteceu com esse carrasco que a gente não conhece, que está praticamente extinto? Esse carrasco foi praticamente todo derrubado pela produção de carvão, para transformar em carvão para alimentar as indústrias siderúrgicas do país. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O problema é que a notícia boa é que os pesquisadores continuaram investigando isso e eles terminaram descobrindo agora uma série de animais novos nessas zonas de carrasco que não existem em nenhum outro bioma, principalmente anfíbios e répteis. Isso prova que a gente efetivamente tinha um outro bioma no Brasil e que foi paulatinamente sendo destruído. Há um ano atrás eu tive a notícia de que o Piauí poderia ganhar um novo parque nacional. O Piauí, apesar de ser um estado muito mal visto pela sociedade brasileira, é sempre apontado como um estado subdesenvolvido, muito pobre, sem infraestrutura. Mas foi graças a esse subdesenvolvimento, entre aspas, que o Piauí preservou uma das maiores áreas do Nordeste brasileiro, quer dizer, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, próprio Maranhão, Alagoas, Sergipe, destruíram muito sua natureza, porque o colonizador chegou nessa região primeiro, aqui que tiveram as primeiras fazendas de gado. O Piauí, por não ter esses grandes projetos, essas grandes indústrias, nunca teve uma procura muito grande pelos empresários, pelas indústrias, então conseguiu preservar essas áreas. Hoje ele tem uma série de parques nacionais e existia a possibilidade de ganhar mais um parque nacional, chamado Parque Nacional da Serra Vermelha. Quando a gente foi descobrir essa região, foi em loco ver, a gente descobriu que ali tinha uma floresta sensacional, uma floresta que não tem mais no semiárido brasileiro, e que nenhum cientista sabia explicar o que era aquilo. Quando a gente procurava os cientistas do Museu de Zoologia da USP, que tem a equipe mais especializada, ninguém sabia. Quando a gente procurava os botânicos, ninguém sabia isso. A gente terminou descobrindo que essa região abriga a última floresta do semiárido brasileiro. Ou seja, o que o Nordeste um dia teve dessa mata preservada está restrito hoje a pequenos parques, a pequenas reservas no Nordeste e uma área muito grande no sul do Piauí. Em 2000, o Ministério do Meio Ambiente reuniu os principais cientistas que pesquisavam no Nordeste e pediu para que eles indicassem quais eram as áreas prioritárias para a conservação do Nordeste. Os cientistas escolheram uma série de áreas, entre elas a Serra Vermelha. O incrível é que, no ano passado, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA aprovou que uma empresa do Rio de Janeiro destrua 78 mil hectares dessa última floresta do semiárido brasileiro, dessa floresta de carrasco. Ou seja, estão queimando 78 mil hectares da última floresta do semiárido para fazer carvão, para alimentar as indústrias siderúrgicas do Brasil e do exterior. Segundo o proprietário da empresa, esse é um dos maiores projetos de biomassa do mundo. É maior do que vários parques nacionais, maior do que o Parque Nacional de Sete Cidades, de Ubajara, de uma série de coisas. O mais absurdo disso é que você chega no projeto e está lá o nome do projeto, chama Energia Verde. Não sei se as pessoas que estão aqui assistiram, mas há 15 dias, provavelmente, o Globo Repórter lançou essa denúncia mostrando o que estavam fazendo com essa última floresta de carrasco, de caatinga, de cerrado e de floresta atlântica. Então eu tive lá, a Tânia Martins, que é uma jornalista de Teresina também muito atuante, também esteve comigo, e a gente ficou chocado com aquela situação. Primeiro porque é um projeto que vai destruir a natureza brasileira, mas principalmente porque o Ministério do Meio Ambiente apoia, e o IBAMA apoia. E ficou todo mundo se questionando. Se o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA apoia se destruir uma área que o próprio Ministério diz que é prioritária para a conservação, em que país a gente está? E a gente pensou, o que a gente pode fazer, além de fazer uma série de matérias e denunciar isso para a mídia, que efetivamente possa mudar esse contexto?
Então, a gente criou uma campanha, uma série de ambientalistas, que é esse cartaz aí. Pena que está muito claro, não dá para ver. Então, a gente criou uma campanha que chama Ajude a Salvar a Serra Vermelha. E o que é que a gente pede nessa campanha? Que as pessoas enviem e-mails e que telefonem para o IBAMA dizendo assim, eu sou brasileiro, eu não aceito isso, eu não quero isso. Com isso, a gente vai tentar sensibilizar as autoridades para isso. Lançamos essa campanha muito singelamente lá no Piauí, mas a coisa perdeu o controle. O Globo Repórter lançou a denúncia a nível nacional, a rede de ONGs da Mata Atlântica também passaram a ajudar nisso, e atualmente a gente está nesse conflito, ou seja, estão destruindo a última floresta de caatinga do semiárido brasileiro, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Eles alegam que é um projeto de manejo florestal sustentável, ou seja, eles dizem que cortam a árvore a um palmo e daqui a 13 anos essa floresta vai renascer de novo. E o pior, essa floresta vai renascer, mas não é para ficar preservada, é para fazer mais carvão, para exportar esse carvão para alimentar as indústrias siderúrgicas. Então, a gente está com essa campanha, a campanha pede que se envie e-mails, a gente está coletando assinaturas também. Essa é uma questão que todos os brasileiros têm que defender, tem que escrever para o IBAMA, tem que escrever para o Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque se a gente falou tanto, o Fábio falou do aquecimento global, o Luiz falou do aquecimento global, e o próprio Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA do nosso país, autoriza-se queimar 78 mil hectares. Vocês não têm noção do que é 78 mil hectares. Para ter uma ideia, abrange 4 municípios do Piauí. Se você fosse percorrer essa área de carro, seriam mais de 200 quilômetros, ou seja, daqui até Recife, destruindo uma floresta para fazer carvão. E claro que isso vai contribuir com o efeito estufa, claro que isso vai contribuir para piorar a seca no Nordeste. Claro que isso só vai servir para enriquecer esses grupos, porque a pergunta é, o que é que o Brasil ganha com esse projeto? O que é que o povo brasileiro ganha com esse projeto? Nada. A gente perde uma biodiversidade. Os cientistas do Museu de Zoologia dizem que naquela região do Nordeste está a maior biodiversidade do interior nordestino. Ou seja, a gente está destruindo uma floresta que a gente nem conhece. Era como se pegasse um teatro desse, cheio de livros, e tocasse fogo, e transformasse isso em carvão. A Tânia Martins está aqui no teatro, a gente colou 2 cartazes lá fora do teatro, e a gente pede que as pessoas que estão aqui, quando saírem, assinem esse abaixo-assinado, porque a gente vai levar isso para o presidente do IBAMA. Tem um site também que foi criado especificamente para a campanha, chama serravermelha.blog.terra.com.br, mas na internet e no Google é só digitar Serra Vermelha que já aparece. Nesse site tem todas as informações científicas, técnicas, todo o absurdo que é esse projeto. Ontem a gente teve a notícia de que o Gabeira pediu uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente da Câmara, pedindo para se investigar isso. E a gente tem que lutar para que não deixem destruir o que pode ser um novo bioma brasileiro e que a gente ainda nem conheceu. Eu espero que esse encontro da nova consciência aqui ajude a preservar a última floresta do semiárido brasileiro. Boa noite e obrigado. Bom, gente, então, com a apresentação do André, do Luiz, a minha, a gente espera ter contribuído aí para trazer esclarecimentos sobre o aquecimento global. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.